E aí, minha gente, professor Ivan Dutra em mais uma conversa com vocês. Figuras geométricas, assunto abordado no nosso terceiro ano do município de Paulista, certo? E que particularmente é visto em todo o nosso cotidiano. Pode perceber, estradas, edifícios, pratos, talheres, tudo isso são formas geométricas, pessoal. Formas geométricas que estudamos na aula passada e vamos dar um embasamento melhor na aula de hoje. Então, sigam aqui comigo. A primeira que a gente vai conversar aqui, certo? Seria a figura com exatamente 3 lados. Como a gente conversou na aula passada, seria o nosso triângulo. Conversamos também sobre figuras com 4 lados. Essas figuras, certo? Chamamos de quadriláteros. E também vimos figuras com 5 lados, certo? Pois bem, bons exemplos disso temos aqui, certo? Que também vimos na aula passada, certo? Uma figura com 4 lados. Podem perceber aqui que cada face dessas tem exatamente 4 lados. Percebam, certo? Um outro exemplo aqui seriam esses cubos, certo? Podem ver aqui que cada face dessas, certo? Tem exatamente 4 lados. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Figuras com 3 lados, certo? Podem ver aqui que cada face que eu estou mostrando aqui para vocês tem exatamente 3 lados. Vamos contar? 1, 2, 3, certo? O que é que vai acontecer? Uma coisa que eu havia comentado era que cada figura, apesar de ter 3 lados, não significa que cada lado tem que ter a mesma medida, certo? É muito importante que vocês visualizem isso. Mas, Ivan, por quê? Porque não percam a próxima aula, que eu garanto que vocês vão descobrir. É sempre bom deixar um mistériozinho. Outra seria uma figura com 5 lados. Percebam o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5. Todas essas figuras aqui, certo? Cada face dessas, podem perceber, tem exatamente quantos lados, pessoal? 5, beleza? Agora eu tenho uma novidade para vocês, certo? Necessariamente, nem todas as figuras têm que ter lado propriamente dito. Mas como assim, professor? Tem uma figura, pessoal, que exatamente não tem lado e que particularmente vocês todos são fã delas, certo? É uma figura que particularmente existem em vários lugares, certo? Vocês convivem com elas todos os dias, seja num esporte, seja até mesmo lanchando ou almoçando, certo? Vocês convivem com essa figura. Professor, mas que figura seria essa? Pessoal, essa figura é o nosso bom e velho círculo, gente. Olha para cá. A nossa boa e velha bolinha, o nosso bom e velho prato, onde comemos macarrão, feijão, arroz e assim por diante. Ivan, me dê um exemplo. Vamos lá, vamos colocar um exemplozinho de círculo, certo? Que existe no cotidiano. Olha para cá. Pode ser CD, que apesar talvez você não conheça, mas pode ter certeza disso. Seu pai, sua mãe, seu tio ou até mesmo seu irmão mais velho, ele sabe o que é que seria um CD. O outro eu tenho certeza que vocês sabem. Na verdade, eu acredito que até ontem, certo? Vocês devam ter comido. Isso daí seria a nossa boa e velha pizza, certo?
Um outro exemplo é uma direção de carro, certo? Uma roda gigante. Tudo isso são exemplos de círculo, certo? Um semáforo, certo? Cada sinal daqueles é um exemplo de círculo. Tudo bem, pessoal? Sinalizando e continuando. Gente, agora a gente vai para o nosso bom e velho barquinho feliz, certo? Perceba que é um dia ensolarado, um dia com muita energia, um dia com muita luz e vamos continuar. Isso sempre pede uma praia. Então, o nosso barquinho, ele vai passar agora e eu quero que vocês identifiquem as formas geométricas, as figuras geométricas que tem nesse barquinho, certo? Na verdade, vamos destacar, vamos colocar para a paisagem inteira. Gente, a primeira figura que eu tenho certeza que vocês viram, que vocês perceberam, foi o Sol, certo? Quem é que me diz? Pare um pouquinho nesse exato momento e me diga que figura seria essa? Fale para o seu pai, fale para a sua mãe, fale para o seu professor se estiver do lado dele. Ah, isso mesmo, pessoal. A nossa primeira figura seria o nosso bom e velho círculo. Mas, professor, sinceramente, só existe um círculo. Vem cá comigo. Vem cá. Corre aqui comigo. Nessa paisagem toda, vocês só estão vendo um círculo aqui? Ou será que tem mais de um círculo? Quem é que me diz? Quem é que nesse exato momento vai levantar da cadeira e vai dizer: tem tantos círculos? Só tem um? Só tem dois? Só tem três? Enfim. Tem quantos, pessoal? Quem é que me diz nesse exato momento? Vamos contar? Eu tenho aqui o nosso Sol, que seria um círculo, certo? Eu tenho essas duas janelas, que seriam um outro círculo, certo? Agora, além dessas duas janelas, existe essa pequenininha aqui. Então, vamos fazer a conta? Eu tenho nesse exato momento o Sol, que seria um círculo, e tenho três janelas. Um Sol com três janelas. 1, 2, 3, 4. Nós temos então quantos círculos, pessoal? 4 círculos. Espero ter compreendido isso. Agora eu pergunto para vocês: será que só existe círculos como figuras geométricas aí desse slide? Acredito que não. Quem é que me diz agora uma outra figura? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ahá! Tenho certeza que vocês já falaram todas as figuras que tem aqui. Pois bem, a que eu vou destacar agora, pessoal, é a nossa figura com exatamente 3 lados. A nossa figura com 3 lados seria o nosso querido triângulo. Ivan, mas esse triângulo aqui, essa figura de 3 lados que você está mostrando aqui, não parece com aquela figura de 3 lados que está ali no slide. Mas, professor, por quê? Porque, pessoal, para ser um triângulo, a única obrigação é ter 3 lados. Se a figura se os lados são iguais ou não, isso não importa. Vamos lá. Segue aqui comigo, captura. O que é que vai acontecer? Eu tenho aqui 1, 2, 3 lados. Tenho aqui 1, 2, 3 lados. Então eu tenho um triângulo, 2 triângulos. Pessoal, tenho aqui outro triângulo e aqui outro triângulo. Vamos fazer a contagem? 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, gente, até agora, o que é que a gente tem?
a gente tem 4 círculos, lembrando que o círculo, ele é justamente nesse formato, certo? Eu estou mostrando aqui uma outra figura geométrica, onde tanto o chão quanto o teto dessa figura são o que, pessoal? Círculos. Depois, eu conversei com vocês sobre triângulo, certo? Agora, ainda tem outra figura que está aí nesse desenho, certo? E eu desafio você, nesse exato momento, a dizer que figura é essa e, o mais importante, quantas tem dessa figura que está faltando. Porque o que é que vai acontecer? Pode ser que você caia numa pequena casca de banana. E aí, quem é que me diz quantas figuras tem dessa que está faltando? Isso mesmo, gente. Vocês são 10. Segue aqui comigo. O que é que vai acontecer? A figura que eu estou falando é a nossa figura com 4 lados. Tenho uma, tenho 2. E a outra? Ainda tem mais uma. Quem é que consegue perceber essa figura nesse exato momento? Essa última figura de 4 lados. Essa figura seria nosso bom e velho mar. 1, 2, 3, 4. Então, terminando, nós temos 1, 2, 3, 4 círculos. Nós temos 1, 2, 3, 4 triângulos. E temos 1, 2, 3 quadriláteros. Certo, pessoal? É muito importante que vocês tenham essa noção de olhar para uma figura, certo? E saber identificar. Depois, ter a noção de quantas figuras desse tipo existem na paisagem ou até mesmo no desenho que foi mostrado para vocês, certo? Isso é fundamental. Continuando. Quantas faces quadrangulares você está vendo nesse cubo? O que é que vai acontecer, pessoal? Sigam aqui comigo. É um cubo, essa figura aqui, certo? É bem claro que ela tem mais... eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 faces. Lembrando que são faces quadrangulares, certo? Que tem 4 lados. Pode ver aqui que eu tenho 6. Se eu for mexendo nele, se eu quiser contar. Mas e nessa figura? Nessa figura, você consegue enxergar as 6? Não. Nessa figura você não consegue. Mas nessa figura, você consegue enxergar quantas faces? Vamos fazer a contagem? Isso a gente fez na aula passada e eu quero ver se vocês ainda lembram, se vocês realmente estudaram isso em casa. Acredito que sim e acredito que todo mundo já visualizou quantas faces tem. Nós temos 1, 2, 3 faces, certo? Você está vendo 3 faces. Continuando, vamos observar os quadriláteros. Gente, uma coisa que eu deixei bem claro para vocês desde a aula passada é que, um exemplo, se eu quiser construir uma casa, quiser construir uma sala, quiser construir um quarto, a primeira coisa que eu tenho que construir é o chão, certo? Percebam que o chão tem exatamente aqui 4 lados, certo? É um quadrilátero. Ivan, e o que é que isso implica? O que é que isso vai ser de tão importante para o nosso desenho? Significa que, se eu tenho um chão com 4 lados,
significa que eu vou conseguir levantar apenas 4 paredes, certo? É o fundamental para que vocês entendam, certo? Então vamos fazer a contagem aqui. Eu vou levantar uma parede, depois vou levantar outra parede, depois levanto a parede de trás e a parede da frente, certo? Feito tem no seu quarto, na sua sala, enfim. Além disso, temos que ter o nosso bom e velho teto, certo? O que é que vai acontecer aqui? Aqui nós levantamos, certo? A nossa sala ou o nosso quarto. Mas se eu quiser, nesse exato momento, planificar essa figura, certo? É como se eu quisesse derrubar todas as paredes. Preste atenção aqui comigo. Primeiro, o que é que vai acontecer? Se o chão tem exatamente 4 lados, quantas paredes eu vou ter que ter, pessoal? 4. Então vamos fazer a contagem? 1, 2, 3, 4. Temos as 4 paredes. Ivan, acabou aqui? Não. Porque além dessas paredes, nós temos que ter o bom e velho teto e o bom e velho chão, que foi a partir daí que foi construída a figura. Vamos ver outra? A outra figura agora vai ter um chão com 3 lados. E o que foi que realmente eu falei? Que é dependendo do chão que você monta todas as paredes. Vamos ver se é mesmo? Se o chão tem exatamente 3 lados, quantas paredes eu vou conseguir levantar? Vou conseguir levantar 1, 2, 3 paredes, sem contar com o teto, certo? Isso tudo a gente já conversou com muito mais detalhe na aula passada. Continuando, como é que seria a planificação desse rapaz? Prestem atenção. No caso, se o chão tem 3 lados, eu consigo levantar 3 paredes. Além de que, pessoal? Do chão, do teto e do chão, certo? Pessoal, prestem atenção agora nisso. Todos os chão, quando eu estava falando de chão, eu sempre estava colocando lados nele. E agora? Preste atenção aqui. O chão agora tem quantos lados? 3. Agora eu quero conversar com vocês sobre uma outra figura que todo mundo conhece. Veja que vê quem é que consegue reconhecer essa figura. Um chão, uma parede, 2 paredes, 3 paredes, certo? Isso, pessoal, é a nossa boa e velha pirâmide, certo? Onde particularmente conhecemos vários exemplos de pirâmide no nosso cotidiano. Ivan, que exemplos seriam esses? Colocando aqui como exemplo, Prestem atenção aqui. Isso é a nossa planificação, certo? Vejam que aqui nesse caso, cada pirâmide, certo? É composta pelo chão, que tem 3 lados, e pelas paredes, que particularmente também vão ter 3 lados. Um bom exemplo disso seria esse que eu já cansei de mostrar para vocês, certo? O que é que vai acontecer agora? Vejam todos esses exemplos de pirâmide, barraca, pirâmide do Egito, enfim, certo? Construções arquitetônicas, tudo isso são pirâmides. Agora, pessoal, e se o chão for na forma circular? No caso, na forma circular, nós poderíamos ter um retângulo, outro círculo em cima, que isso a gente chamaria de cilindro, certo? Planificando esse cilindro, certo? Um exemplo melhor de cilindro, certo? E planificando esse cilindro, ele nada mais é que 2 círculos e um retângulo, tudo bem? Uma outra figura bem interessante seria o que a gente chama de cone, certo? Que tem esse formato
E planificando nada mais é do que um círculo e um triângulo, certo? Pessoal, agora eu vou passar para vocês um desafio. Ivan, que desafio seria esse? Identifique formas circulares, isso mesmo, na sua casa. Veja o que é que você pode achar agora, nesse exato momento, e informe para a gente, certo? Isso seria muito interessante. Então, pessoal, como sempre, foi um enorme prazer. Espero vocês na próxima aula e até a próxima!